Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Até a aula passada, a gente aprendeu o conteúdo de população brasileira. Falamos das características, os principais povos formadores, a quantidade da população brasileira, as condições socioeconômicas, etc. e tal. A partir da aula de hoje, nós vamos falar da geografia física do Brasil. Para falar da parte da natureza, da paisagem do Brasil, nós vamos utilizar o conceito do geógrafo Aziz Absaber, que é o conceito de domínio morfoclimático. Porém, vocês só vão aprender os domínios morfoclimáticos a partir da próxima aula. Antes disso, temos que fazer uma introdução sobre vegetação, sobre os tipos de vegetação e a maneira da gente identificar as principais características dessa vegetação. Por que isso? Porque a maioria dos domínios, como por exemplo, o domínio da Amazônia, o domínio da Caatinga, tem o nome do domínio vinculado ao nome da vegetação. Então, entre os elementos de um domínio morfoclimático, que é, por exemplo, o clima, o relevo, a vegetação e o solo, o elemento que mais se destaca na paisagem, nesses domínios que nós vamos aprender a partir da próxima aula, é justamente a vegetação. Ok, mas para identificar melhor, para eu perceber a paisagem a partir da vegetação, eu tenho que ter em mente 3 elementos. O primeiro deles é o grau de umidade, o segundo são as folhas, e o terceiro, mas não menos importante, é a formação. Ok, vamos entender um pouquinho mais sobre isso agora. Grau de umidade, que, como o próprio nome diz, tem a ver com a disponibilidade de água, a disponibilidade hídrica em um determinado ambiente. Além da disponibilidade, tem a ver com as condições físico-químicas dessa água. Por exemplo, temos aqui 4 tipos de grau de umidade. O primeiro corresponde às halófitas. O segundo, às xerófitas. O terceiro, às higrófitas. E o quarto, às hidrófitas. Nossa, que tanto de nome complicado. Pessoal, é só os nomes que são complicados. Para a gente entendê-los, é facinho. Vem comigo. Halófitas, o que quer dizer? Quando eu ver essa palavra referindo a algum tipo de vegetação, eu tenho que ter em mente que essa vegetação tem contato com água com sal, ou água doce misturada com água salgada, Depende da salinidade dessa água. O segundo, xerófitas, são típicos de ambientes áridos e semiáridos. O que é isso? Ambiente seco. Se é seco, vou ter grande quantidade de umidade ou pequena quantidade de umidade? Obviamente, pouca umidade. As higrófitas, pessoal, essas higrófitas é típica de ambientes com muita umidade, com muita disponibilidade hídrica. E, por último, as hidrófitas, além delas pertencerem a um ambiente que tem muita água, elas ocorrem dentro de rios e lagos. Como eu vou diferenciar essas duas últimas que têm um nome parecido? Por exemplo, o que muda aqui, basicamente, a terceira letra. Nas higrófitas tem o G e nas hidrófitas tem o D na terceira letra. O que isso quer dizer? Eu pego esse D das hidrófitas e associo com dentro d'água. Por outro lado,
eu vou saber que as higrófitas são apenas de um ambiente úmido, porém não tem que necessariamente estarem situadas dentro de água. Continuando, vamos ver exemplos de cada uma delas. Halófitas, lembra agora há pouco que nós falamos? Vegetação típica de região de manguezal. Vive em locais com muita umidade e solo com presença de salinidade, justamente porque tem o contato com a água doce e a água salgada. Além disso, outra característica na fisiologia, na forma dessa vegetação, são os troncos, né? São essas raízes sobressalentes, né? Emergentes à superfície. Isso justamente, pessoal, por conta da variação de maré. Então, provavelmente a maré cheia chega próximo a essa parte verde aqui. Isso que vai delimitar, né? Se a gente olhar aí no planos de paisagem, primeiro, segundo e terceiro plano, a área de inundação aqui vai ter o segundo plano, que são essas raízes. Continuando. Xerófitas, como eu disse, presentes em ambientes áridos e semiáridos. Plantas que se desenvolvem em áreas secas, com baixa umidade. Geralmente apresentam espinhos e folhas pequenas. Por que apresenta espinho e folha pequena? Vamos pensar o seguinte. As plantas, como um todo, elas estão em processo de troca de energia o tempo todo com o ambiente. E também troca de umidade. Quando o ambiente tem grande umidade, ela vai absorvendo essa umidade. Quando o ambiente tem pouco, ela vai perdendo e assim vai fazendo seu equilíbrio hídrico. Por exemplo, o processo que as plantas perdem umidade é chamado de transpiração. E elas perdem umidade justamente pelas folhas. Então, se as xerófitas, por exemplo, essas cactáceas aqui, esse cacto, que está num ambiente aparentemente seco, né, como a gente viu aqui na descrição, num ambiente árido, então ela não pode perder tanta umidade, porque não tem tanta umidade disponível assim para ela. Então as folhas da vegetação, quando tem, são pequenas ou são em formato de espinho, para perder menos umidade ainda. As higrófitas, exemplo, floresta amazônica, né? Que é o domínio que nós estamos margeando aqui. Qual é a característica? Plantas presentes em locais com grande umidade. A floresta amazônica, o domínio da Amazônia, tem por característica muita água fluvial, quer dizer, água dos rios, e água pluvial, quer dizer, água da chuva. Portanto, se tem muita disponibilidade hídrica, higrófitas. Hidrófitas, como falamos anteriormente, além de ter muita água, ela precisa estar situadas dentro da água. Vegetação presente principalmente em rios e lagos. São plantas aquáticas e subaquáticas. Pronto, pessoal. Agora já falamos de grau de umidade. Falamos das halófitas, xerófitas, higrófitas e hidrófitas. Nossa, que tanto de nome difícil, né? Não, pessoal, se vocês entenderem todo o processo, todos os mecanismos que estão por trás disso aqui, o nome fica apenas como indicativo. Agora vamos piorar um pouquinho nos nomes difíceis. Folhas. Pessoal, como sabemos, a vegetação também varia nas características das folhas. Temos as caducifólias, perennifólias, acicufoliadas e latifoliadas. Como assim? Vamos entender agora. As caducifólias são plantas que
que perdem as folhas, né? As folhas caem em uma determinada estação. As perennifólias são plantas que têm folhas o ano inteiro, né? São árvores com folhas o ano inteiro. As cicufoliadas são um tipo de vegetação cujo as folhas são formadas por espinhos, né? Os espinhos que são as folhas delas. E latifoliada. O que representa latifoliada? Quer dizer folha larga, folha de grande porte. Como vimos, caducifólias, folhas que caem em uma determinada estação. Perennifólias, sempre com folhas acicufoliadas, né? Temos vários tipos, entre elas as cactáceas, o caso do cacto aqui, que a gente viu que tem as folhas em formato de espinho. Temos também a araucária, que tem esse mesmo mecanismo. Ah, mas a araucária está situada numa região fria, né? Por que tem essas folhas? Justamente por conta da temperatura, pessoal. Essa araucária é muito comum nos estados da região sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Também parte da região de São Paulo, sobretudo Campos do Jordão, Serra da Mantiqueira, etc. e tal. Latifoliada, folhas largas, né? Esse é um exemplo bem nítido, porque é de como essas folhas são largas. E o terceiro elemento para a gente observar a paisagem a partir da vegetação é a formação. Essa formação é justamente o tamanho dessa vegetação, né? O porte dessa vegetação. Arbórea, quando a formação é arbórea, quer dizer árvore de grande porte. Quando é arbustiva, árvore de pequeno porte, quer dizer, de médio porte. Como o próprio nome já disse, são arbustos. E as herbáceas, né, são um tipo de vegetação de pequeno porte, né? São as gramíneas, os musgos, os líquens, etc. e tal. Pessoal, agora que vocês já viram um pouquinho sobre as principais características da vegetação, a atividade de hoje vai estar relacionada a vocês fazerem uma leitura da paisagem. Como assim? Atividade 1. Tem uma paisagem, vamos ler o que o exercício está pedindo. Observe atentamente os tipos de vegetação abaixo. Opa, os tipos, então quer dizer que não tem só um tipo. Vamos lá. Letra A. Considerando os conteúdos estudados na aula de hoje, responda quais os tipos de formação, lembrando que formação está em negrito aqui, das árvores presentes na imagem, né? Ok. Vamos olhar lá, vamos voltar no PowerPoint. Está falando de quê? Formação de grau de umidade ou de folhas? Falando de formação. A gente volta no PowerPoint e vê se essas árvores são de grande, médio ou pequeno porte, ou se tem de dois tipos ou mais. Vai variar de acordo com a sua interpretação da paisagem. Voltando aqui. Letra B. Qual é o grau de umidade da vegetação presente nessa paisagem? Está falando de grau de umidade. Então, a gente viu que o grau de umidade já está destacado aqui. Vamos ver lá no PowerPoint, onde fala de grau de umidade? Fala no começo aqui. Aquele tipo de vegetação tem contato com água do mar? Tem contato com salinidade? Sim ou não? Se for, é halófitas. É de uma região árida ou semiárida? Quer dizer que não tem tanta disponibilidade de umidade? Sim ou não? Está presente numa região com grande quantidade de água, de chuva ou de rio, de água pluvial ou fluvial? Sim ou não? Aparenta ser um lugar com muita chuva, com muitos rios? Não sei.
Interpretem vocês aí. Hidrófitas. Qual que era a característica mesmo? Está dentro d'água? Vocês vão analisar de acordo com essas informações e responderem na apostila. As outras atividades têm o mesmo mecanismo. Vocês vão identificar essas 3 principais formas de ler, interpretar e entender uma paisagem, que é o grau de umidade, folhas e formação. Pessoal, por hoje é só. Até a próxima videoaula.